dia, pessoal. Uma vez mais aqui, Luti Ramos, no nosso dia 35 do nosso desafio Use as ferramentas e se dê um ano. E hoje eu quero trazer para vocês uma ferramenta baseada nas minhas anotações do livro Salão de Feminas. E vamos ver o que hoje ele vai falar para nós. Oi, mamis, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada hoje, que estava tomando banho. Bom dia. Então, assim, eu tô com algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Eu leio os livros, eu estudo os livros, eu adoro, gente, não é pesado. Olha a quantidade de anotações que eu tenho, fora os meus post-its. E eu quero trazer hoje ferramentas baseadas no que eu anotei. E aí, tem uma das coisas que ele traz, quando você tem algum projeto, quer criar algum relacionamento, uma ferramenta muito interessante para isso é fazer as perguntas, algumas perguntas para criar mais nesse aspecto, tá bom? Então, vamos fazer perguntas para projetos e relacionamentos. Primeira coisa, o que é isso? Quando você idealiza um projeto, quando você tem uma ideia, ou quando você imagina uma relação, o que é isso? Como seria isso? Pode ser uma relação parei em espanhol, de parceiros, né? Uma relação amorosa, pode ser um outro tipo de relação, tá? E aí você pode perguntar o que é isso? Quando você imagina, quando você tem uma ideia, ou quando você pensa num relacionamento que você gostaria de criar, o que é isso? Como vai funcionar aqui? Como isso vai funcionar? Ou seja, você já está se envolvendo, você tem alguém à vista, você tem um projeto à vista. O que realmente vai funcionar nesse relacionamento? O que vai funcionar nesse projeto? Esse funcionário é tipo assim, nesse lugar, isso vai... Vamos supor que é um projeto, que é um negócio que você está abrindo e você está buscando um lugar físico. O que vai funcionar aí? Como eu posso fazer que isso funcione para mim, para outra pessoa e todos os envolvidos? Pode ser também você imaginar sua realidade financeira nesse momento. O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Como que ela está funcionando aqui? O que vai funcionar aqui? O que eu poderia incluir para mudar isso, para melhorar isso? O que funcionaria aqui? Que ação funcionaria aqui? Que escolha funcionaria aqui? Como eu posso fazer que isso funcione para mim, para outra pessoa e todos os envolvidos nesse projeto, nessa realidade financeira, nesse relacionamento? E aí você faz um aclarador. Tudo que não me permita perceber, saber, ser e receber os pontos de vista, todos os pontos de vista extremamente pragmáticos que permitiria que tudo isso funcione para todos, POC. Então vou refalar. Vou repetir. Para projetos, relações, realidade financeira, o que você gostaria de agora? O que na sua vida, qual a ideia que você tem nesse momento? Sobre o quê? Ela envolve o quê? Envolve um relacionamento, envolve dinheiro, envolve um projeto, envolve o quê? O que é isso? Sua realidade financeira hoje, o que é ela? O que é? O que é isso? Como que ela tá? Seu relacionamento no seu trabalho, o que é isso? Como que isso está? Como que está funcionando isso? Seu relacionamento com uma outra pessoa. Pode ser seu parceiro, parceira, pode ser seus filhos, seus pais, irmãos, sociedade, amigos. O que funcionaria aqui? E o que vai funcionar assim é que ação eu posso ter aqui? Quem eu posso ser aqui? Que energia, espaço e consciência eu posso ser aqui? Que faria isso funcionar melhor? Como eu posso fazer que isso funcione para mim, para outra pessoa
e para todos os envolvidos nisso. E tudo que não me permita perceber, saber, ser e receber os pontos de vista extremamente pragmáticos que permitiria que tudo isso funcione para todos, pode POC. Porque, gente, esse negócio que eu li ontem para vocês, e desde sexta-feira que eu tô com essa energia, né? Sobre como o universo tem que mover muitos mundos, porque você não tá sozinho no mundo. Então, quando você faz um pedido, tem que mover muitos mundos para atualizar aquilo, uma realidade diferente. E aí eu quis hoje trazer para quem chegou depois, e bom dia, e obrigada por estar aqui. Eu tô trazendo as anotações de um livro que eu li, e as minhas anotações sobre que eu achei muito, que moveu muito o meu mundo. Então essa foi uma delas, né? Já li agora. E isso, quando você pede por todos os envolvidos, o que seriam pontos de vista pragmáticos que funcionam com facilidade? Que são fluidos, são fáceis. É isso. Que é isso que a gente está pedindo para o universo. E aí depois eu anotei um aqui, eu tô descolando. Criando futuro. Criando futuro, não o futuro. Olha que interessante. Que realidade eu vou criar com essa escolha? Então, tá bom, você vai escolher alguma coisa hoje. Então, vamos supor que você escolhe um relacionamento. Como a Bárbara estava falando comigo esse dia, eu aproveito que ela está aqui. Imagina que você, então, escolhe, tá pensando em adotar uma criança. Né? Que é o caso dela. Que realidade eu vou criar com essa escolha? Tem que estar nessa pergunta. Olha que pergunta forte. Se você vai montar um negócio com alguém, que realidade eu vou criar com essa escolha? Você está criando futuro. Você vai começar um relacionamento novo com alguém. Que realidade eu vou criar com essa escolha? Isso aqui, criando o futuro, não o futuro, está na página 237 do livro em espanhol, que o meu é em espanhol. Salão de Feminas, do Gary Douglas. Mas eu tenho tudo anotado, gente. Se vocês tiverem o livro, quiserem saber mais que eu fale alguma coisa sobre isso, mais eu falo. E essa pergunta é da página 239. E aí, vamos para algum problema que a gente tem? Isso, a Bárbara está falando assim, quando criamos uma realidade, criamos um futuro. Na realidade, quando você faz uma escolha, você cria um futuro e cria uma realidade. Cada escolha que você faz está criando alguma coisa. Cada escolha que você... A escolha cria. Tem até no Brasil, tem um grupo, eu acho que é um Instagram, um hashtag, as escolhas criam. E eles tinham, agora tem muito tempo que eu não vejo eles eram tão legais, eles colocavam uns videozinhos, tipo uns memes com essas ferramentas. E era bem interessante. Agora vamos para um problema, tá? Vamos supor, a escolha cria. Toda escolha está criando. Então, assim, que realidade vou criar com essa escolha? Você tem que saber. E lembra do leve e do pesado. Hoje eu vou trazer a segunda parte do leve e do pesado. Não esqueci não, tá, gente? Vamos continuar o que a gente começou ontem. Mas eu quero trazer isso aqui porque eu senti que ia criar para vocês. Vai para um problema que você tem hoje. Vamos supor, Bárbara, eu vou usar você hoje como exemplo. Eu posso? Você me deixa? Vamos supor que a Bárbara... ela quer adotar uma criança, ela tem esse pensamento, tá pensando nisso. Tudo bem, maravilhoso. Todo mundo olha para isso como uma coisa muito honrosa, muito louvável. Óbvio. E é. Não vou dizer que não. Agora, o que a gente está criando com as escolhas que a gente está fazendo? Obrigada, Bárbara. Permissão, aceita. Então, vamos colocar essa história sua aí de querer adotar uma criança. Você quer adotar uma criança? Bom dia, Cassinha, bom dia. Você quer adotar uma criança? E, na verdade, eu tô fazendo essa pergunta pra você me responder, não. E todo mundo vai para outra coisa. Ah, você quer comprar uma casa. Ou você quer... E não tô comparando, não, hein, gente? Tô falando numa coisa que você deseja agora. Você quer montar um negócio. Você quer mudar de emprego. Você quer... fazer uma inseminação artificial. O que você vai escolher
Não tem problema. Não existe comparação nas escolhas em si. Nossa, mas como que você pode comparar adotar uma criança com comprar uma casa? Não estou comparando nada, estou falando sobre escolhas. Você pode ter milhões. Fazer uma viagem, né? É isso. Eu tenho duas amigas que adotaram uma família de crianças, né? Eu contei isso para vocês. E é maravilhoso, elas vivem super bem e são realizadas com isso. Mas o que eu quero trazer não é a escolha em si, tá? Esse desejo que você tem aí, sobre qualquer coisa que você tem esse desejo. Qual é o seu desejo agora? A Bárbara está pensando em adotar uma criança, tem pessoas pensando em aposentar, tem outros pensando em viajar, tem outros pensando em investir em alguma coisa, não interessa. O que vem antes disso, antes desse desejo, é realmente um desejo seu, é uma coisa que é tipo assim, eu quero fazer isso, sem carga, ou existe aí um ponto de vista que eu deveria fazer isso? Isso é o certo, isso é o correto. Eu posso ajudar o mundo fazendo isso, mas desde o saber ou é desde o ponto de vista? Vou dar um exemplo meu. Eu tive a Sofia. Quando a Sofia nasceu, meu marido ainda não tinha se formado, então a gente tinha um patamar de vida mais reduzido. Depois ele foi trabalhar e começou a ficar melhor e tal. E eu estava terminando minha universidade, eu fiz uma em Belo Horizonte, estava no Rio, eu estava com a Sofia pequenininha, resolvi fazer uma universidade. Não consegui fazer com a Sofia pequena, porque eu não tinha gente para me ajudar com ela naquele momento, e acabou que meu marido foi transferido para Macaé na época, que é uma cidade próxima ao Rio, tá no estado do Rio mesmo. Ele foi trabalhar lá. Chegando lá, não tinha universidade que eu fazia, a época online também não tinha essa opção. Então, eu tranquei. E aí eu escolhi ser mãe. Falei, então tá, já que eu não vou estudar, eu tô cuidando, eu vou criar uma família maior, porque eu gosto. Só que assim, quão genuína é a escolha? Exatamente, essa escolha vem do seu ser ou vem de um ponto de vista? É isso que eu tô trazendo, quero trazer. E eu tô trazendo isso porque a gente vai daqui pro leve e pro pesado de novo. Terminar nosso leve e pesado. Então, assim, a sua escolha tá vindo de um ponto de vista de certo, errado, de bom e mal, ou é uma escolha que está vindo realmente do seu ser? Eu acho que nesse momento que eu escolhi isso, tinha duas coisas aí. Eu estava escolhendo desde do meu ser também, porque fiquei muito realizada com isso, mas existiam muitos pontos de vista que hoje eu tenho clareza deles, naquela época eu não tinha. E eram pontos de vista nada pragmáticos, nada, sabe, práticos para mim. Não me arrependo, foi uma ótima escolha. Agora, eu realmente teria escolhido isso da forma que eu escolhi se eu estivesse realmente consciente dessa pergunta, que realidade eu vou criar com essa escolha? E aí, como que a gente sabe, gente? O nosso lindo, maravilhoso, querido, que a gente começou ontem, leve e pesado. Vou pegar aqui o livro. Tá uma bagunça minhas coisas. Aquilo que ontem eu saí, fiz umas amigas, eu coloquei tudo dentro da minha gaveta. Mas meu livrinho tá aqui e já tá marcado na página que a gente parou ontem. Leve e pesado. Capítulo 1 do livro Sendo Você Mudando o Mundo, do nosso querido Dr. Dan Heer. Peraí que eu saí aqui do lugar. Tava marcado no lugar errado, mas eu não esqueci. Já achei já de novo. Da página que a gente tá agora, 56, tá? Do livro em português. Então, eu vou começar onde eu terminei, na última frase que eu terminei. A verdade sempre faz você se sentir mais leve. Essa verdade, gente, quando a gente fala verdade, é muito aquilo que vai criar mais para você. É o que vai te trazer mais felicidade, é o que vai te trazer mais prazer, é o que vai te trazer mais conexão com a sua vida, conexão com o seu ser. É o que vai trazer para você
Eu vou trazer para você. Lembram da expressão alegre de viver? Que o Gary comenta no livro dele, que a gente traz aqui de vez em quando? Como se tornar dinheiro? Então, ele fala isso. Você é a expressão alegre de viver. Isso é o que você é. Então, quando você faz uma escolha que traz leveza, que é a verdade para você, você vai estar cada vez mais conectada com a expressão alegre de viver que você verdadeiramente é. Expressão alegre da vida. Existe coisa mais bonita que isso, gente? Para mim, você é uma expressão alegre da vida. Você expressa a alegria de viver o seu ser, né? Então, essa é a ferramenta para te contribuir, para saber se aquilo é realmente verdadeiro para você ou é um ponto de vista comprado. Ponto de vista, eu tenho que fazer isso, eu deveria fazer isso, eu posso fazer isso. Olha, tem tanta gente nessa situação, eu poderia fazer uma coisa diferente. Só que se você faz isso desde o ponto de vista, é desde um julgamento do certo e errado, ou do bom e do mal. E quando entra o julgamento, você nunca consegue realmente se conectar com a verdadeira essência da verdade para você. Eu vou trazer uma história aqui agora, antes de eu continuar. Hoje eu comecei um pouquinho tarde, gente, talvez a gente termine um pouquinho tarde também. Que eu participava de um grupo que distribuía alimento para pessoas de rua no Panamá. E esse grupo, ele tinha as pessoas que cozinhavam e as pessoas que distribuíam. Eu fazia parte das que faziam as comidas. Aí era o grupo da comida, tinha, sei lá, 8 marmitex por pessoa. Aí eu fazia meu marmitex, tudo bem. A pessoa que distribuía passava na minha casa, buscava e ia distribuir. Um dia faltou uma pessoa na distribuição, e era como era no fim da tarde, todo mundo gostava de ir em grupo, para que fosse uma coisa mais segura para todo mundo. Ainda mais todo mundo estrangeiro, né, num país assim, isso sempre causa alguma coisa. Enfim. Fui, aí eu falei, não, eu tô disponível, eu posso ir no grupo da distribuição da comida. Só que o Panamá, na época que eu vivi lá, não sei como está hoje, era muito pouca gente na rua. Tinha, mas não era uma coisa comum. Tinha alguns que viviam nos lugares... Bom dia, querida, bom dia a todo mundo. Que ficavam em lugares específicos. Tinha um que era alcoólatra, extremamente alcoólatra, ele era todo sujo, não tomava banho, ele morava debaixo de um ponto de ônibus. Ele morava ali e ficava ali, vivia ali, dava alguma coisa para ele comer, o que fazia ele sobreviver. Ele não saía dali. Aí tinha um outro que era tipo uma comunidade que vivia num lugar que era como se fosse assim, no meio de um mato, num lote, uma coisa assim. Era uma comunidadezinha. Eles não tinham abrigo direito, assim, ideal, mas eles não eram miseráveis, que é diferente, né? Porque esse outro, a condição dele de miséria era muito grande, porque ele não conseguia nem um trabalho. Era impossível ele conseguir nem conversar, ele não conseguia. Ele só ficava alcoolizado o dia inteiro, o tempo todo. Ele só estava assim. E pontualmente tinha alguns que iam para o Panamá, que eram de cidade interior, que não tinha condição financeira, e dormiam na rua, porque ia no médico, fazer algum exame, que a gente ficava conhecendo as pessoas também. E a gente entendia o motivo que eles estavam ali. Só para abrir um parênteses para vocês entenderem. Então, saímos a distribuir a comida e a gente não encontrava gente na rua, gente. Foi uma loucura. Não tinha. Só esse que era o alcoólatra, ele estava lá, a gente tinha mais de 30 no carro. E começamos a buscar, e nada de encontrar. E as meninas, as pessoas que estavam ali com a gente, começaram a ficar preocupadas. O que a gente ia fazer com tanta coisa de comida? E eu, dentro de mim, eu não falei, não verbalizei nada. Mas eu ficava assim, gente, graças a Deus. Se não tem gente na rua. Se a gente não tem para quem entregar comida, porque não tem ninguém na rua. Graças a Deus. Eu só pensava isso dentro de mim. Mas aquela busca era tão assim, intensa por encontrar, por não desperdiçar aquela comida. Eu ficava pensando, eu dou pro porteiro, eu dou pros meus filhos. Eu mesmo como, que era uma delícia. A gente fazia com muito carinho. E aí acabou que a gente conseguiu encontrar as pessoas para entregar. Que é quando você tá buscando, você acha, né? Você buscou, você vai achar. Então, a gente achou, entregamos as comidas, mas só que aquilo ficou dentro da minha cabeça como uma coisa assim, gente, o que é isso? Toda vez que uma coisa fica repetindo muito na sua mente, existe uma mentira por trás de uma verdade.
Ou seja, é verdade que a gente estava ali fazendo uma caridade, que a gente queria cuidar das pessoas, que a gente queria fazer o bem. Sim. Agora, qual era a mentira que estava por trás daquilo? Existia uma coisa pesada para mim. Existia uma coisa ali que não era verdadeira para mim, Lute. Eu. Não estou falando dos outros. Estou falando de mim. E eu percebia isso. Só que essa mentira atrás dessa verdade é uma coisa que seu corpo fica te mostrando toda hora. Você lembra daquilo toda hora. E você tem que perguntar qual é a pergunta que eu fiz até ontem no espanhol. Que todos os véus caiam e todas as verdades e mentiras se mostrem. Para você ter clareza do que é verdadeiro e do que não é. Passaram uns 4 meses. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou repetir. Fui para Belo Horizonte, eu ia para Araxá. E eu ia de ônibus, porque eu tava sozinha. E eu tava na casa da minha tia, e eu fui pedir um Uber para ir pra rodoviária. Só que eu não conseguia Uber, porque eu ia no último ônibus para Araxá. Eu não tava conseguindo Uber. E aí eu fui no ponto de táxi, que tinha pertinho da casa dela. A casa dela é mais ou menos próxima, não é tão longe. E aí o cara já tava fechando o ponto de táxi. Aí eu entrei, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me leva. Ele, não, claro, já com a mala na mão, né? Tipo assim, não posso ficar jogada aqui, não quero ir, eu preciso chegar em Araxá amanhã, tá. Aí consegui, mas eu precisava ir com aquela pessoa. Que aquela pessoa que ia me trazer a clareza que eu precisava. Se eu tivesse conseguido o Uber, eu não teria ido com ele. Foi assim. E o universo trabalha, gente, de uma maneira incrivelmente perfeita. Só que a gente não confia nisso, né? Uma pena. Nem eu acho que eu tenho confiança que eu deveria ter. Eu fico falando assim, me mostra o que é confiar a cada dia mais. Bom, cheguei na rodoviária de Belo Horizonte. Eu morei anos em Belo Horizonte, eu estudei lá e também e tal. Fiz universidade lá. E quando eu cheguei na praça ali da rodoviária, quando o táxi foi chegando, eu fiquei chocada com a quantidade de mendigo que tinha. E comentei com esse senhor, falei, nossa, mas piorou demais a situação. E eu não morava no Brasil, né? Não morava no Brasil, já tinha algum tempo. E eu falei, nossa, eu não sabia que estava tão grave a situação. Eu nunca tinha visto tanto mendigo assim aqui. Aí ele me respondeu assim, minha senhora, é culpa do povo da sopa. Eu falei, do povo da sopa. As pessoas que distribuem comida, eles vêm aqui todos os dias da semana, cada dia um grupo diferente, não era o mesmo. Todos com a intenção de fazer caridade, de fazer o bem, de fazer coisas boas, de ajudar quem precisa, que tá tudo certo. Não tô dizendo que não é isso. Porém, eles estão acostumando essas pessoas a não fazerem nada por elas. Porque todos os dias tem um grupo diferente. 3 vezes por dia vem um grupo. E essas pessoas passam a vida delas aqui esperando a sopa. E aí, na hora, caiu minha ficha. Plim! Esse dia que eu tava buscando esses mendigos, né? Essas pessoas de rua, para dar essa comida lá 4 meses antes. Com aquele grupo de amigos tão queridos, tão bem intencionados. Não tô falando que ninguém ali tava fazendo isso por arrogância, ou por nada, por ego, nada disso. Era realmente um trabalho com desejo de contribuir. Na verdade, não era de contribuir. Era um desejo de ajudar. Só que a gente, inconscientes, nós quando estamos inconscientes, e o ponto de vista da ajuda é sempre um julgamento. A contribuição, lembra do que eu falei ontem do bebê aprendendo a andar? Que você contribui dando a mão para ele, mas você não carrega ele para ele aprender a andar? Porque se você fizer isso, você começa a ajudar, ele demora muito mais. É mais ou menos a mesma coisa. Então, o nosso ponto de vista ali era ajuda, mas não era um ponto de vista consciente. Que esteja claro. Ok. E aí, caiu a minha ficha. E a pergunta veio imediatamente. Quantos mendigos eu preciso criar para a Lute caridosa existir? Se eu não tiver necessidade de ser caridosa, eu simplesmente for a contribuição que se requer para quem quer que seja, a qualquer momento, no planeta inteiro, eu não tenho que criar escassez em algum lugar. Porque se eu lutar para ser caridosa, se eu tiver que ser, se isso eu não puder deixar de ser isso, e tiver que fazer isso de qualquer forma, custe o que custar,
Eu vou ter que criar escassez em algum lugar no mundo para eu ser ajuda. E se eu não precisar disso, gente? E se eu simplesmente estiver disposta e disponível para quem no mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar que eu encontrar que requer a minha contribuição. Não desde o ponto de vista, eu tenho que fazer isso de qualquer jeito. Dessa maneira, você anula a pessoa de encontrar coragem para sair desse lugar. A Sandra fez esse comentário e a Marcinha disse: acredito muito nisso, faz muito sentido. Já vi isso da sopa acontecer aqui. Eu não quis participar, fui julgado e o líder da sopa se lançou a vereador nas costas dos outros colaboradores. E pode. Mas a gente não se dá conta, como diz a Sandra. Sim, porque na verdade são os pontos de vista que estão funcionando e não a escolha. Então, assim, não quer dizer que você não possa fazer esse trabalho, mas a gente tem que ter muita consciência do que nós estamos criando com a escolha que estamos fazendo. É isso. Se você tiver uma necessidade, você tem que criar um necessitado daquilo em algum lugar. Se for estou aqui. Vou dar o exemplo da minha amiga Valéria. Ela tem 3 filhos e ela adotou os 3. São 3 irmãos. Ela queria ser mãe. Era o que ela queria ser, mãe. Não, ela não tinha necessidade de ter filhos. Ela queria simplesmente ser mãe. Ela não podia biologicamente ser mãe. Ela adotou as crianças. E ela é super realizada com isso. Era um desejo real dela. A maternidade. Mas ela não queria adotar porque ela não podia ser mãe. Vocês me entendem? Ou ficou confuso? Porque a necessidade é uma coisa, a vontade é outra. A realização é outra, escolha é outra. Quando você quer uma coisa, quando você quer criar uma coisa, eu quero criar uma família. Dentro dessa família eu quero que ela tenha crianças. Que cresçam, que depois me deem netos ou não, ou que estudem, que eu vou cuidar da vida deles. Eu quero isso. Você quer criar com essas pessoas, não para elas, para suprir uma necessidade sua. É aí onde está a diferença. E aí quando você vê famílias que funcionam muito bem, né, nesses sentidos, você vai ver que não existe um julgamento. Aquelas crianças que vão vir, elas vão vir do jeito que elas vão vir, a gente nunca sabe, né, como que vai ser, assim como os nossos próprios filhos biológicos. Eu tenho 3, nunca imaginei como que eles iam vir no mundo, como que seria a personalidade, como seria a maneira deles pensarem. Não, a gente não sabe. E cada um tem uma personalidade muito própria. Então, meu convite aqui é esse. Faça a pergunta, o que eu vou criar com essa escolha? E aí, se for leve, saiba, é verdadeiro para você. Vai criar mais para você, para o outro, para o planeta inteiro. E eu vou trazer aqui a outra pergunta que eu fiz no início, vocês que chegaram depois. Tudo que não me permita perceber, saber, ser e receber os pontos de vista extremamente pragmáticos que permitiria que tudo funcione para todos os envolvidos, eu destruo e descrio. Nesse aqui, desse papelzinho aqui, eu tô no livro Salão de Feminas, eu não tenho capítulo. Porque isso aqui, na verdade, foi uma anotação minha, eu acho que eu que criei essa pergunta, se brincar. Não sei, que tem anos, tá aqui. Mas o livro Sendo Você Mudando o Mundo, que a gente tá falando sobre o leve e pesado, é no capítulo 1, página 50, começa na 55, mas hoje a gente tá na 56. Capítulo 1, página 55. Leve é igual a verdadeiro, essa ferramenta que a gente está trazendo hoje. Então, aí ele fala, a verdade sempre faz você se sentir mais leve, uma mentira sempre faz você se sentir mais pesado. Então, mesmo se o que você ler aqui caminhar em sentido contrário a tudo que pensou antes de abrir esse livro, ou seja, se tudo que você receber desse livro não tiver nada a ver com o que você pensava antes dele, e se isso fizer você sentir uma leveza, gente, primeira vez que eu li esse livro, parecia que eu era um foguete. Tipo assim, fogos artificiais, eu explodia de... Sabe? Assim, fiquei tão eufórica, foi tão entusiasmada. Eu falei, meu Deus, eu posso ser eu?
É isso mesmo? Faz tanto sentido pra mim? Então, pra mim, o que traz pra mim das ferramentas é muito verdadeiro. Se você ficar pesado, pesada, simplesmente descarte. Não é verdadeiro pra você, tá tudo bem. Não tem que ser. Você não tem que ser igual a ninguém. Aqui eu trago exemplos baseados nas minhas experiências, né? No que eu entendi sobre experiências que eu vivi antes do Access. Eu falei, uau, era isso que eu estava percebendo, essa história que eu contei hoje. Então eu trago alguma coisa do que eu já vivi e trago aquilo que faz sentido para mim. Agora, se alguma coisa que eu disser não fizer sentido para você, não te trazer leveza, simplesmente descarte. Você não é obrigada a concordar comigo aqui. Nem eu sou obrigada a ser certa e nem errada. É só um ponto de vista. Aí você vai usar como ele funcione para você. Ok? Ótimo. Se faz com que você se sinta menos pesado, então é uma mentira. Portanto, se você... alguma coisa que a gente falar aqui fizer você se sentir pesado, ou que não é verdade para você pessoalmente, ou seja, bem individual, que entra em conflito com alguma coisa que você decidiu ser verdadeira no passado. Quantas coisas a gente decidiu ser verdadeira no passado? Aí a gente não pode receber daquilo. Se realmente não for verdadeiro para você, não compre esse ponto de vista. Simplesmente. Você ainda pode perceber todas as outras partes que são verdadeiras para você. Então é isso. Se eu estiver aqui na live e alguma coisa for pesada, não é verdadeiro para você, tá tudo bem. Talvez seja para mim e para algumas outras pessoas. E para outras não, e tá tudo bem. A ideia aqui é que você perceba o que é verdadeiro para você e use aquilo como uma ferramenta. E o que não for, você simplesmente descarta. Não, isso daqui eu não quero, joga no lixo. Pronto, não precisa ter carga, não precisa ficar matutando, não, mas eu não concordo com isso, eu discordo daquilo, ou eu devia ser isso. Não perca sua energia com isso. Porque ninguém no mundo tem os mesmos pontos de vista. E se você começar a lutar para estar certo... Ai, eu também tenho adoro, Sandrina. Se você começar a lutar para estar certo, ou para provar que você está certo, a única coisa que você vai ganhar com isso é perda de energia e se distrair de você mesmo. Não vale a pena. Pode POC. Todos os lugares onde eu fui e fiz isso, onde você foi e fez isso. Pode POC. Então seguimos. Agora vem a parte mais esquisita do leve e do pesado. Algumas das maiores limitações que criamos, ou seja, onde nós estamos mais limitados, onde sua vida está um problema real. Entendeu? Esse problema que você fala assim, meu Deus, como que eu faço? Até hoje eu não consegui atualizar isso na minha vida. Então, algumas das maiores limitações que nós criamos são as coisas que decidimos serem verdadeiras. Ou seja, uma decisão, é o ponto de vista. Que eu estava perguntando no início, você está escolhendo desde um ponto de vista ou desde o que é realmente verdadeiro para você? Que na realidade não são verdadeiras. Digamos que você decide que sua mãe verdadeiramente o odeia. Ou você decide que há falta de cuidados ou de amor no mundo. Experimente essas. Elas nos fazem se sentir mais leve. Então vamos lá. Existe falta de amor e cuidado no mundo? Sim. Quando eu falo sim, sente no seu corpo se é leve. Quando eu falo não, percebe no seu corpo. Se for assim, é verdadeiro. Se sentir mais leve, é verdadeiro. Se fizer com que você se sinta mais pesado, é uma mentira. Gente, outra coisa. Leve e pesado não é positivo, negativo, tá? Expandiu, você sentiu uma leveza, uma coisa boa. Assim, é uma sensação de... Eu tenho uma sensação de paz quando é leve pra mim. Tipo assim, o meu corpo percebe muito no peito. Eu tinha uma aluna que ela percebia no braço. Tem gente que arrepia, tem gente que sente... É aquela coisa que te traz um bem-estar.
Quando é pesado, é um encolhimento, é uma coisa densa, sabe? Uma energia. Tenta ir pra energia. Como eu disse, isso aqui é prática, tá? Eu tô trazendo pra vocês, mas tem que praticar. Saiba o seguinte, aceitar o ponto de vista de outra pessoa, mesmo se for verdadeiro, para ela. Ou seja, eu tô trazendo meus pontos de vista aqui. Se você se alinha a eles, porque eles são verdadeiros pra mim, mas pra você é pesado, não é verdadeiro pra você. Não é seu ponto de vista doce, querida e linda pessoa que você é. O que é verdadeiro pra você sempre vai fazer com que você se sinta mais leve, sempre. Se for pesado, é uma mentira pra você, ou não é seu ponto de vista e tá tudo bem, gente. A Bárbara comentou um negócio, o que é verdadeiro pra mim é a minha melhor ferramenta. Ah, pode ter certeza. O dia que vocês aprenderem o que é o leve e o pesado, gente, realmente a gente conseguir ser, não é aprender não, sermos o leve e o pesado, é impressionante como as coisas vão ficando mais fáceis. Não é que não vão acontecer coisas. Por exemplo, quando surgiu uma situação, né, na sua vida, a maneira que você lida com isso é muito mais leve. Impressionante. Você sai completamente do drama. Tipo assim, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer aqui? Não, é tipo, é muito louco, você não consegue mais entrar ali. Graças a Deus, pode falar. Todos os lugares que eu ainda entro no drama. Se for pesado, é uma mentira, não é seu ponto de vista. Ponto final, realmente, honestamente. Aqui vamos analisar muitas coisas que você pode ter aceitado como verdadeiras para você. Gente, presta atenção quantas coisas. Faça a pergunta. Tudo que eu aceitei como verdadeiro para mim. Tudo que eu comprei como verdadeiro para mim. Tudo que eu me alinhei como verdadeiro para mim, que na verdade não é. Pode, POC, o Destrua e Descrio agora. Pode, POC, tudo isso. Mesmo quando não forem, mesmo quando elas não são úteis para você. Você estaria disposto agora a escolher uma coisa diferente? Como? Aqui está o início. Por favor, use essa ferramenta. Faça a seguinte pergunta: leve ou pesado? Vamos supor. Vou usar a Bárbara de novo, porque ela me deu permissão de usá-la como exemplo. Se eu adotar uma criança, minha vida vai ficar mais leve? Sim. Não. No meu caso, as duas ficam leves. Então, eu posso escolher qualquer uma. Só que isso não é uma pergunta que eu tô fazendo. Então, não tem tanta carga para mim. Pergunto para a Bárbara. Não precisa responder aqui no chat para nós, não, tá, Bárbara? Depois, se quiser falar comigo em privado, você pode falar. Ou também, se não quiser, não tem problema. Mas é isso, no seu corpo, como que isso vibra. Se eu comprar este copo, como vai ficar minha vida em 5 anos? Tudo, gente. Qualquer escolha que você fizer. Se eu adotar um animalzinho, se eu abrir esse negócio, se eu contar isso para essa pessoa. Eu tenho uma informação que tem a ver com a vida de outra pessoa. Se eu disser isso para ela, vai criar mais? Leve ou pesado? Seu corpo sabe. Vai criar mais se eu contar isso para essa pessoa? Sim? Não? E assim, por que eu fecho o olho e toco aqui? Eu percebo muito aqui. Então, quando eu falo sim e fecho os meus olhos, concentro toda a minha energia no meu corpo e busco onde ele está falando comigo. É assim que a gente faz. Agora, eu fechando os olhos e tocando meu corpo, eu percebo mais como é você. Às vezes você quer relaxar, sentar, olhar num ponto fixo. Gente, não tem regra. Qual é a forma que você tem mais facilidade de conectar com a linguagem do seu corpo? Se você não sabe, pergunte, corpo, de que maneira você pode me falar que seja claro para mim? Me mostra. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar.
Mais cedo ou mais tarde, às vezes no primeiro momento você fica um pouco confuso, você não entende direito, é normal. Todo mundo passou por isso. Assim, quando você começou a andar, você tropeçava, caía toda hora, e depois, uau, agora eu já sei. É a mesma coisa. Ah, quando você aprendeu a dirigir, que no início era um pouco complicado, e de repente você nem pensa quando você entra num carro, né? Você vira uma coisa assim, de fácil. Então, é da mesma jeito. Você começa a praticar, fazendo as perguntas. Aí, por exemplo, hoje a gente tá aqui na live, é a primeira vez que você está ouvindo isso? Ok, tudo bem. Amanhã, você tem uma dúvida? Lute, olha, ontem quando eu estava fazendo a ferramenta, eu percebi isso. E eu fiquei nessa dúvida. Traz pra gente. Essa é uma das ferramentas mais incríveis de Axis. E ela é muito conectada a Siga a Energia, que é também uma ferramenta da classe de barras, que fala siga a energia. O que é seguir? Siga a leveza. Seja você leveza. Não fique lutando para trazer leveza para os lugares, não. Seja leveza. Como que você pode ser leveza? Escolhendo a leveza. Como que você sabe o que é leve? Pergunta, é leve ou é pesado? Cria mais ou cria menos? Se você sentir um espaço, é leve, é verdadeiro para você, vai criar mais. Se você sentir um peso, isso daí não é um caminho tão interessante, mas você ainda pode escolhê-lo, porque você tem livre arbítrio. Você pode escolher o que você quiser. Agora, uma vez consciente do que é leve e do que é pesado, fica muito mais fácil escolher o que vai criar mais. É simples assim. É como se fosse um termômetro. Frio ou calor? E isso é muito interessante, gente. Um termômetro, por exemplo, nesses dias eu estou lendo um livro que chama o Kybalion. A gente tem um clube de livro lendo esse livro. E ele fala sobre uma coisa que é um princípio assim dos opostos, que eu achei bem interessante. Que não é sobre. Porque aqui a gente fala muito em Axis sobre as polaridades, né? O frio e o quente, vamos supor. Quando você está numa polaridade, você nunca tem escolha. Ou você está em um ou você está no outro. Isso que eu tô falando não é isso. É tipo assim, frio e o quente são a mesma coisa em graus diferentes. Existe um frio absoluto? Não, ele é infinito. Existe um calor absoluto? Não, é infinito. E o que você define como calor e frio? Realmente. É uma definição, mas vocês percebem isso? Porque, vamos supor, eu tô em Bogotá, que tá frio. Agora, se eu for lá pra Dublin, igual a minha amiga Leandra está, é muito mais frio. Então, eu tô no calor, comparado com ela. Quem tá no Brasil tá no forno, comparado comigo. As leis herméticas, isso mesmo. Exatamente, Bárbara. Entendeu? Então, assim, no leve e no pesado também tem esses graus. Não tem um pesado absoluto e nem um leve absoluto. Mas você percebe exatamente onde vai ficando mais prazeroso e menos prazeroso para você. Minha mãe, por exemplo, ama calor. Eu gosto. Mas eu viver numa cidade muito quente não é tão prazeroso para mim. Eu prefiro ter o calor em momentos de férias, onde eu estou descansando, ou no lugar onde eu tenho uma estrutura. Para viver no frio, para mim, o dia a dia é mais prazeroso para mim. Minha mãe tá errada? Não. Eu tô errada? Também não. Minha mãe tá certa? Não. Eu tô errada? Eu tô certa? Também não. É o que funciona para cada uma de nós, apesar de sermos mãe e filha. Ela gosta de uma coisa e eu gosto de outra. Não tem problema nenhum. Agora, isso impede que eu esteja com ela num lugar muito quente? Também não. É tão simples, gente. A gente precisa ficar com muita coisa na mente, não. Sai da mente. Vai pro seu corpo, vai pra sua intuição, pro seu instinto. Vai percebendo cada vez mais onde você tá se comunicando. Seu corpo vai saber o que vai te trazer mais prazer. É sobre isso. Tá bom? Então, seguimos. Mesmo que você imagine que não sabe o que é o leve e o pesado, ou qual é a sensação, ao fazer a pergunta, quando você faz a pergunta, que é realmente aplicar uma ferramenta muito simples, porém dinâmica, você obterá consciência do que se trata essa coisa de leve e pesado. Então, você tem que estar na pergunta, é leve ou pesado?
Uma mulher, em um curso que eu estava ministrando, afirmou: estava perguntando se as coisas eram leves ou pesadas, pensando que não estava captando nada. Uma aluna do DEM. Então, um dia, 3 semanas depois, eu simplesmente sabia. Pronto. Aí já não tinha que ficar mais... Porque não é sobre pensar, gente. Você começa a pensar, você não tá na ferramenta. Não é cognitiva, é energética. Perceba a energia. Sabe quando você encontra alguém que você adora e você percebe aquela energia que o seu corpo faz assim? Isso é leve. Agora, você sabe quando você encontra alguém que você não é tão interessante pra você? O que seu corpo faz? Isso é o pesado. Como o seu corpo reage nesses momentos? E aí você vai saber exatamente onde está a leveza, onde não está pra você. Você simplesmente sabe, você não tem que pensar nisso. Isso é muito importante, foi até bom a gente ter lido isso daqui. Porque muitas pessoas ficam tentando entender ferramentas energéticas. E não é sobre entendê-las, é sobre ser as ferramentas. E sobre saber, e você sabe, como ser infinito, saber é uma das suas capacidades. Você sabe aprender a andar, você sabe aprender a falar, você sabe tudo. Só que a gente acha que não. Porque a gente aprendeu que você tem que aprender. Você tem que evoluir. Você tem que entender. E é onde a gente está perdendo tempo e energia para criar o que a gente realmente quer. Porque se você estiver simplesmente conectado ao seu corpo, à sabedoria dele, do seu ser, você não precisa pensar. Ah, então o pensamento é ruim? Não, não necessariamente. Ele tá criando mais para você ou ele tá te destruindo? Essa é a minha pergunta. O que você vem pensando? Se ele tá criando mais para você, como pode melhorar mais? Se ele tá te destruindo, como eu posso mudar isso agora? Como eu mudo essa energia? É sobre energia que a gente trata aqui. São ferramentas energéticas. Elas não têm definições. A gente traz aqui exemplos, mas é mais para... O que são esses exemplos? Como uma coisa material, para que você consiga conectar com a ideia da energia que aquilo traz para você. Mas não é uma coisa definida. A Bárbara falou um negócio. Para isso, a consciência energética. Calibrar as sensações, a sensibilidade. Ah, vamos falar de sensações? Obrigada, Bárbara. Gente, eu adoro o povo que fala, porque eles me trazem mais. Eu gosto de todos também que estão aqui presencialmente, energeticamente. Falem energeticamente para eu ir captando aqui e trazer para vocês. Gente, pensamentos, sentimentos e emoções, 99% não são você. É algo que você está percebendo. Pensamentos, sentimentos e emoções. Sensações e emoções. Sentimentos tem a ver com sensações e emoções. Não são você. 99% você está percebendo energeticamente. De 350 quilômetros ao seu redor. Segundo o Gary. Mais ou menos. 350 quilômetros de raio. Ah, tia Juju! Encontrar com você é super leve. Meu corpo vibra de energia boa. Ótimo. A Juju é uma tia minha, queridíssima. Então, gente, é isso. Essa vibração, quando você encontrar alguém que te faz encher de energia, isso é leveza. Que outra coisa faz você? Ah, então eu vou abrir um negócio. Esse negócio que você vai abrir traz essa sensação, que é uma sensação corporal. Porque o corpo sente, o ser infinito não. Percebem isso? Você não é seu corpo. Hoje eu escutei aquele menino de novo, gente, da linguagem corporal. Eu acho ele incrível, ele é uma gracinha. E ele é novinho. Ele falando assim, eu estou Henrique. Eu estou no corpo Henrique. Henrique é meu corpo. Eu sou o operador desse corpo. Se o meu corpo começou a falhar, é culpa da máquina ou do operador? Culpa entre aspas, tá, gente? Porque é algo que você deixou de cuidar, ou algo que você exagerou, né? Então essa coisa, eu gostei desse exemplo que a gente trouxe agora, sobre alguém que você gosta muito.
e alguém que não é tão legal, que você não curte. Isso faz você perceber o leve e o pesado. Seu corpo tá falando pra você, ai não. Como que seu corpo faz? Ou então faz assim, pronto, isso. Como é seu corpo? Ficou mais fácil, não ficou? Você simplesmente sabe. Se eu adoto uma criança, como seu corpo vibra, não é mental, não é emocional. Por favor, não é mental e não é emocional, gente. Não é pensamento, não é sentimento, não é emoção. É leve e pesado. É uma vibração energética. É uma vibração de euforia, lembra? Ontem, quando a gente falou sobre a euforia, que se fica assim, às vezes se confunde. Ontem não, foi no dia que a gente falou do medo. E aí, às vezes, você confunde com medo, porque seu corpo vibra do mesmo jeito. Porque são a mesma coisa, a lei é hermética. Não é? É isso. Uma vez de me deixar, a mulher falando, a aluna do DEM, uma vez que ela deixou ela saber, ela se permitiu saber, esse conhecimento continuou a crescer. Cada dia ela tinha mais facilidade com a ferramenta. Claro, eu nego algumas vezes. Estamos tão treinados a negar, né, gente? O nosso saber. Tão treinados. E quantas gerações de antepassados, milhares e milhares de gerações, vêm sendo treinadas até chegar a gente. Nós vamos treinar isso agora. Principalmente quando quero fazer uma escolha que sei que não vai funcionar bem pra mim. Ou seja, ela sabe que tá pesado, ela quer escolher aquilo de todo jeito. Porque dentro da gente, a gente tem uma definição de que aquilo é bom. É igual, eu sempre uso o exemplo do Panamá, gente. Quando eu tava lá, que eu não queria ir, dentro da minha definição de verdadeiro pra mim, estar lá era o melhor que eu podia escolher. Só que quando eu fazia pergunta, se eu ficar aqui, como vai ficar minha vida em 5 anos, eu não sentia essa vibração de quando eu encontro alguém que eu gosto. Era o contrário. E eu ficava brigando com o meu corpo. Falei, mas como assim? Que você não quer ficar aqui? Até que eu cheguei no Brasil e veio a quarentena super forte. O Panamá, quem estava lá, sofreu, porque não podia descer as crianças pelo elevador. Era uma coisa absurda. Nem animal, quem tinha cachorrinho, teve que se virar com os bichos dentro de casa, dentro de apartamentos. Porque não podia sair. E era multa de $40 mil, se você fosse pego. E era polícia para todo lado, porque o Panamá é pequenininho, muito fácil de policiar, né? E eu tava no Brasil. Cheguei no Rio. Minha sogra tem uma casa em Búzios, que estava fechada, trancada. Eu virei pro meu marido e falei assim, vamos para Búzios, Dani, com as crianças? A gente passa a quarentena lá. No primeiro momento ele achou que eu tava louca. Falou, Lute, lá não tem hospital, não tem estrutura. Eu falei, o mundo não tem. Ninguém tem estrutura. Ninguém sabe o que é isso. Lá pelo menos a gente vai ficar mais um lugar onde a gente tem jardim, onde a gente tem sol, a gente tem piscina. Enquanto que aqui nós vamos ficar fechados num prédio cheio de pessoas idosas, que é um bairro antigo, que é o Leme, e com muito mais risco de nos contaminar. Aí ele se deu conta que era verdade. E a gente foi. A gente foi achando que ia ficar 40 dias, como 6 meses. Vivendo um Búzios fora da casinha. Por quê? Eu falei, gente, quando a Brigitte Bardot chegou aqui, foi isso que ela viu. Não tinha restaurante. Era só o morador que podia entrar na cidade. Não tinha turismo nenhum. Era uma cidade virgem. Eu ia à praia todos os dias. Caminhava na areia, nadava no mar, meditava na rocha. Eu tava me sentindo, eu juro pra vocês, um marajá. Falei, nossa, como ter mais disso? Vou falar pra vocês, foi uma época de descanso pra mim, pra minha família, pros meus filhos, absurda. Descanso mental. Eu descansei. Búzios vazio, vazíssimo. No meu condomínio, que são 30 casas, só tinha 2 casas com gente. Mas ninguém. Eu comecei a descobrir coisas sobre a natureza dentro do meu condomínio que eu nunca tinha visto. Eu comecei a fazer foto das plantas. Aí teve um dia que choveu, nasceu vários cogumelos coloridos na grama. Eu nunca tinha visto. Aí teve um dia que eu tenho lá na casa, no jardim, tem uma palmeira, aquela palmeira leque. Aí saiu a flor. Isso eu já tinha visto que é uma flor que ela é meio assim, sabe, descabelada.
ela descabelada e desce assim um néctar dela. Já tinha visto a flor. Mas e como eu tava ali observando, porque a gente não tinha muito o que fazer, de repente eu vi que essa flor foi se convertendo numa casca. Quando eu olhei a casca, ela virou várias bananas. Eu nunca tinha me dado conta na minha vida que palmeira é que tinha banana. Tem. É um cacho diferente. Ele é colado assim na planta. E depois ele explode, ele abre, depois que ele amadurece muito, ele meio que explode mesmo, ele abre. E as sementes são do tamanho assim da unha, de uma unha, azul turquesa, gente. Eu nunca tinha visto. Aí depois eu comecei a prestar atenção nas arvorezinhas que tinha em frente, assim. De todas as casas tem umas com umas sementinhas assim, vermelhinhas, muito bonitinho, pimenta rosa. Aí o Carlos, que era o administrador do condomínio, podou tudo aquilo, passou assim com pimenta rosa, aquele monte de pimenta rosa. De poda, e muita, muita. Custava, na época, eu lembro que eu comprei no supermercado, estando na minha porta, sem saber. R$ 40 um potinho assim de pimenta rosa. O Carlos estava passando ali e mais ou menos eu imaginei com mais de 100 mil, né? Em quantidade. Porque dava para encher muito potinho. E aí vocês veem com isso que não existe escassez. É uma mentira que a gente comprou. Tá tudo na nossa frente, a gente que não tá vendo. Lembra do ponto cego? Tá na nossa cara. A gente não tá vendo. Outro dia eu vi uma menina, uma nutricionista falando assim: por que você não come comida viva? Comida que Deus fez? Pra quê? Se você plantar um bolo, nasce outro bolo? Não. Agora vai lá e planta uma batata. Gente, aqui em casa tem uma cebola. Ela tava eu tenho uma estante assim na minha cozinha, bem, muito bonita, na verdade. E eu tenho uns potinhos assim de barro, que a gente gosta de fazer feijoada aqui. E aí tinha uma cebola lá, e o potinho é fundo. Eu esqueci da cebola, porque eu sempre coloco várias, e ela ficou. De repente ela começou a nascer sem água, sem nada. Tá lá, cheia de folhinha. Eu fiquei até com dó de jogar ela fora. Tão linda que ela tá. Cheia de folhinha. Ou seja, é vivo. A vida não para. Ela vai estar sempre produzindo, produzindo. E onde que a gente comprou? Vamos aproveitar para destruir isso. Todos os lugares onde nós compramos a mentira da escassez. Que a gente não tem condições, que a gente vai passar falta, que a gente vai precisar de alguma coisa. Vamos destruir, descriar. Pode, tudo isso. A Bárbara está comentando que cada vez que ela vai para Pará de Minas, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, na casa do irmão dela, ela vê as frutas lá. Meu Deus, é uma abundância incrível, transbordando. A natureza está transbordando abundância, gente. Escassez só existe na sociedade humana. Se tem as condições... Ah, que coisa boa. Bom comentário. Se tem as condições, transborda constante e ininterruptamente. Quais são as condições? Não vou dizer condições. Eu vou trazer aqui para vocês uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu aqui. A gente já repetiu que aqui não é sobre religião, mas eu vou trazer a parábola do semeador aqui agora para vocês. Se a semente cair em terra boa, ela nasce. Se ela cair, aí a parábola, eu não sei ela direito, mas assim, tem uma semente que cai numa terra seca e ela não nasce. A outra cai no meio de rochedo, começa a nascer um pouquinho, e aí ela não vinga, porque não tem profundidade. Aí a outra cai na beira do caminho, os passarinhos vêm e comem a semente. Tá lá. Descuidado. E a outra cai em terra boa, em terra fértil. E ela nasce, dá frutos e se multiplica e transborda. E aí é o que a Bárbara trouxe. Trazendo isso para Axis, essa parábola. O que seria a terra fértil? É quando você planta semente, cuida dela. Essas condições aí, você pode criá-las. Você não precisa jogar seu pedido em qualquer lugar. Lembra do dia da live, que foi a melhor live que eu fiz no meu ponto de vista, que foi a dos 5 passos para mudar qualquer coisa na sua vida. Peça, faça uma escolha, faça seu pedido e tome ação, haja. Não é fazer o pedido e ficar lá assim, ó, olhando para a semente.
Aí veio o passarinho como você, comeu. Aí ela tá lá numa pedra, não tem profundidade, ela tá lá custando pra sair. Você não faz nada, não muda ela de lugar, não planta ela num potinho. Ou então ela vai e nasce numa terra muito seca, você não tá disposto a jogar água lá, não. Não, que preguiça. Nutre seu pedido. Cuida dele. O que você requer hoje? O que você requer hoje? Igual essas lives aqui, ó. Cada dia que a gente tá aqui, a gente não tá nós não estamos. Desculpa. Nós não estamos nos nutrindo de uma energia diferente. E não faz diferença, gente. Eu tô chocada com tanta coisa que tá acontecendo de mudança na minha vida. Nem sei pra que lado que eu vou. E tô pedindo facilidade, alegria e glória em receber tudo e fazer as escolhas que vão criar mais pra mim. Certo? Então, o DEM tá aqui nos convidando agora para mostrar uma maneira de usar essa ferramenta. Se algo é leve para você, quando você ouve ou pensa em fazer aquilo, então esse geralmente é o resultado que será criado na sua vida se você escolher aquilo. Então, vamos supor, se seu corpo vibra com algo, como vibra quando você encontra uma pessoa que você adora e se surpreso de ver aquela pessoa, aquela energia provavelmente vai ser criada no futuro. Lembra que a gente acabou de ler aqui agora na minha anotação? Criando o futuro, não o futuro. Não é uma coisa definida. É uma coisa energética, uma energia holográfica. Ela tem uma forma holográfica, ela pode mudar a qualquer momento. Ótimo. Então, digamos que você está na lanchonete da sua cidade tomando um café expresso com leite. Duplo, vaporizado, chantilly, calda de caramelo. Pra mim, já vai ficando pesado. E começa a conversar com um homem muito atraente. Isso aí pode até ser leve, né, gente? Agora, essa coisa de caramelo, chantilly, eu sou uma pessoa que açúcar, meu corpo não aguenta muito. Não é que eu não goste, mas em doses pequenas. Então, essa dose aqui do dele já me deixou assim... Embora ele pareça zombar da sua escolha de café ao pedir um descafeinado light, com chá de erva sem açúcar, eu escolheria esse. Ele te convida para sair. Ainda que você não saiba por quê, fica com uma estranha sensação de peso, assim que ele de repente faz uma pergunta. Esse peso é uma indicação do que vai acontecer se você aceitar a proposta dele de sair. Por quê? Porque assim que você recebeu o convite, você pode perceber o futuro que ocorrerá se respondeu sim ou não. Você sabe, é assim que isso funciona. Você simplesmente sabe. Isso, Cris, na sociedade humanoide não tem escassez. Sim, não e sim. É que o humanoide, ele não se preocupa... Humanoide... O que é humanoide, gente, para quem não é de Axis? Existem os humanos e os humanoides. Os humanos são aquelas pessoas que nascem, querem... Não tem nada errado nem com um nem com o outro. É uma maneira que o Axis tem de trazer para nós a consciência das pessoas que querem um mundo diferente, que querem experimentar, que querem viajar, que querem passear, que querem conhecer pessoas, querem conhecer lugares, cultura, né? Os humanos são pessoas que simplesmente querem constituir uma vida, uma família, uma carreira, não sei o que, envelhecer com segurança e tal. São pessoas mais calmas, vamos dizer assim. Mais conformes, mais tranquilas, mais assim, não almeja muita coisa. Um humanoide, ele almeja tudo que for possível. Só que o que acontece? No mundo humanoide, o dinheiro, essas coisas não é relevante porque ele sabe que não falta. Mas, ao mesmo tempo, muitos humanoides vivem essa realidade de falta. Porque é como que o humanoide sempre sente que ele é errado em algum lugar. Mas isso aí a gente deixa pra falar outro dia, porque senão a gente vai sair muito do tema. Já tô terminando, viu, gente? Pra falar a verdade pra vocês. Mas a gente fala sobre os humanos e humanoides em uma outra ocasião. Você sabe, embora não deseje saber dessas coisas, você viu aquele cara super gato, não sei o quê. Agora a gente é casado, a gente não tá pensando nisso. Mas quando antes eu era mais nova, ou uma mulher, o que vocês quiserem imaginar, você tá ali tomando o seu chá e ele tá lá tomando um café, e aí ele olha pra você e te convida. Se você perceber algo assim, apesar dele ser maravilhoso, é o que vai criar no futuro.
E se você percebe, assim, às vezes não é uma pessoa tão maravilhosa, fisicamente falando, sobre o seu ponto de vista, e você olha, uau, sim, interessante, e brilha, é o que vai criar no futuro. Só que às vezes você não quer saber que não vai funcionar, porque você quer que funcione. Percebe? Você decidiu que você quer que funcione. Se você fizer uma retrospectiva de sua vida, você não soube o tempo inteiro, vai lá para trás. Você não sempre soube que não ia funcionar ou que ia ser legal? Você não esteve sempre consciente de quando algo não ia resultar bem para você? Nesse exemplo, você nem mesmo tem que ir ao encontro para obter a informação sobre o que isso vai resultar. Algo que parece mais leve ficará mais leve para você. No caso do encontro acima, pode ser um homem atraente, não fosse apenas atraente, mas um julgador com relação às escolhas alimentares das pessoas. Ou seja, fala, nossa, você adora açúcar desse jeito? Deus me livre, né? Tipo, ou apenas um julgador de maneira geral. Caso você não tenha compreendido ainda, pessoas julgadoras não são uma companhia divertida. Claro que não, né, gente? Imagina você num lugar e você tá vendo que a pessoa tá te olhando de cima e embaixo. Não é desagradável? Mesmo que você não se importe, você não pode dizer que é agradável, né? É sempre pesado quando você está sendo julgado, por qualquer coisa que seja. Aqui está algo bom para você saber, a não ser que sejam seus familiares, você pode escolher não ter como companhia pessoas julgadoras se você não quiser. Outra coisa, se quiser ter uma vida agradável, faça escolhas que os deixe se sentir mais leve. Quando pensar sobre elas, porque essas são as coisas que vão trazer mais leveza quando você escolher. Então, nós terminamos hoje, tarde, né, gente? Mas eu também comecei tarde, não vou mentir pra vocês. Hoje foi bem tardezinho que eu comecei a trazer um pouco. Então, bora. Pergunta pro corpo, mais uma vez, o que se requer pra gente nunca desistir da nossa leveza? Que energia, espaço, consciência e o meu corpo podemos ser para nunca desistir, nunca nos entregar e nunca desanimar por toda a eternidade. E agora, o nosso mantra, injetando a energia, gente. Como eu posso ter facilidade, alegria e glória em saber, perceber, reconhecer, ser, escolher o leve para mim. O leve, o que traz leveza, o que faz minha vida ser feliz. Como a gente pode ter facilidade, alegria e glória com isso? E quando vier alguma coisa pesada, quando você percebeu pesado, como ter facilidade, alegria e glória e sabê-lo e escolher com consciência? Não é que você não deve, né? Não é sobre isso. Então vamos lá. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. E tudo na vida vem a nós com total facilidade, alegria e glória. Muitos beijos, muito obrigada por estarem aqui. Eu sei que hoje foi uma live longa, nem todo mundo conseguiu ficar e assistir até o final. Teve gente que chegou depois também, não conseguiu pegar o início. Não tem problema. Eu queria trazer umas lives mais específicas e mais profundas sobre o leve e o pesado, porque eu acredito que seja uma ferramenta que pode nos guiar muito na escolha da vida que a gente quer ter. Tá? Então não esqueça de fazer a pergunta. Que futuro... Como que é a pergunta da escolha? Já até esqueci aqui. É essa. Que realidade eu vou criar com essa escolha? É uma realidade leve, uma realidade incrível, uma realidade próspera, tem essa energia ou não? Então, para tudo que você for escolher na sua vida, faça a pergunta. Isso vai criar mais para mim? Se for leve, manda ver. Segue a energia. Se for pesado, você tem escolha. Muitos beijos. Até amanhã, 11 da manhã, Brasil!